We don't talk about things that are nonsense. E se um dos maiores nomes do hip hop, alguém que foi o cérebro por trás de algumas das faixas mais icônicas das últimas décadas, estivesse escondendo segredos que só recentemente começaram a vir à tona? Sean Diddy Combs, o produtor, empresário e rapper multitalentoso por trás de hits como I'll Be Missing You, enfrentou mais do que sua cota de desafios ao longo de sua ilustre carreira. Agora, aos 54 anos, rumores chocantes surgiram e eles não vêm dos tabloides, mas das pessoas mais próximas a ele, seus próprios filhos, King Combs e Justin Combs. O que poderia ser tão chocante a ponto de agentes federais se envolverem invadindo suas casas, e como tudo isso se relaciona com sua vida, tanto pública quanto privada. A longa rivalidade de Diddy com o rapper 50 Cent só adicionou combustível ao fogo, mas são as revelações de sua família que realmente deixaram todos falando. Nesta investigação profunda, vamos desvendar as confissões feitas pelos filhos de Diddy, explorar a intensa controvérsia ao seu redor e refletir sobre sua ascensão à fama. Mas primeiro, para realmente entender como os dias atuais se desenrolaram, precisamos voltar ao começo, a vida inicial de Diddy, para ganhar uma visão do homem por trás do magnata. Diddy, nascido Sean John Combs em 4 de novembro de 1969, no Harlem, Nova York, entrou no mundo em uma época em que a cidade era rude, perigosa e cheia de desafios. Harlem, no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, era um lugar onde pobreza, crime e ativismo político coexistiam, e navegar nesse ambiente moldaria a visão de futuro de Diddy sobre a vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Seu pai, Melvin Combs, trabalhava em vários empregos para sustentar a família, como motorista de táxi e na Secretaria de Educação. Sua mãe, Janice, também acumulava múltiplos papéis. Ela trabalhava como modelo e professora para completar a renda. A vida não era fácil para a família Combs, mas a tragédia os atingiu quando Diddy tinha apenas 2 anos. Seu pai foi morto no Central Park, em um tiroteio supostamente relacionado a drogas. Essa perda devastadora deixou Diddy para ser criado principalmente por sua mãe e sua avó materna, Jessie Smalls, que se tornariam figuras essenciais em sua vida. Por muitos anos, Diddy desconhecia as verdadeiras circunstâncias em torno da morte de seu pai. Na verdade, ele cresceu acreditando que seu pai havia morrido em um acidente de carro. Mas tudo mudou quando Diddy tinha 14 anos e fez uma viagem à biblioteca local. Em um momento que alteraria para sempre sua compreensão do passado, Diddy descobriu a verdade. Seu pai havia sido morto a tiros em um aparente negócio de drogas que deu errado. Essa revelação o abalou profundamente, mas ao invés de desviá-lo do caminho, pareceu alimentar seu desejo de sucesso, como se ele estivesse determinado a honrar a memória de um pai que mal teve a chance de conhecer. Em entrevistas, Diddy falou sobre como esse momento o impactou, impulsionando-o a provar que poderia superar os desafios que a vida lhe apresentou. Apesar da tragédia de perder seu pai, Diddy muitas vezes fala com carinho de sua infância, enfatizando o amor e apoio que recebeu de sua mãe e avó. De muitas maneiras, foi a força e resiliência delas que lançaram as bases para sua ética de trabalho e ambição. Diddy relembra crescer em uma casa onde, embora o dinheiro fosse escasso, ele nunca se sentiu privado. Sua mãe, Janice, estava sempre presente, garantindo que tanto Diddy quanto sua irmã mais nova, Keisha, fossem bem cuidados, enquanto sua avó, Jessie Smalls, desempenhou um papel fundamental em incutir valores de disciplina e trabalho duro. Até os 12 anos, Diddy viveu no Harlem, onde foi exposto à rica cultura e à crescente cena do hip-hop da cidade de Nova York. A energia das ruas, os sons dos primeiros pioneiros do rap e a agitação que caracterizava a cidade foram incorporados nele desde cedo. Mesmo sendo pré-adolescente, Diddy saía escondido à noite para assistir a algumas das maiores lendas do hip-hop. Run DMC, Grandmaster Flash e KRS-One foram algumas das influências em seus anos formativos. Para Diddy, essas não eram apenas noites de rebeldia, eram as sementes de uma paixão pela música que um dia definiria sua carreira. Em 1982, a mãe de Diddy tomou uma decisão significativa. Ela comprou uma casa em Mount Vernon, Nova York, mudando a família das ruas agitadas do Harlem para um ambiente mais suburbano. Essa mudança proporcionou um ambiente mais seguro e estável, mas também significou que Diddy teve que se adaptar a um novo modo de vida. Ele frequentou várias escolas durante esse tempo, incluindo a escola St. Charles Borromeo, no Harlem, a escola Montessori de Mount Vernon e, mais tarde, a Mount St. Michael Academy, uma escola católica para meninos no Bronx. Foi na Mount St. Michael que Diddy ganhou o infame apelido que mais tarde se tornaria parte de sua persona pública, Puffy. Existem várias histórias sobre como Diddy passou a ser chamado de Puffy. Alguns dizem que era por causa de seu temperamento. Ele inchava de raiva sempre que ficava chateado. Outros afirmam que era devido à maneira como ele estufava o peito enquanto jogava futebol para intimidar seus oponentes. De qualquer forma, o apelido pegou e, com o tempo, evoluiu para o nome pelo qual ele se tornaria famoso, Puff Daddy. Mesmo na adolescência, Diddy exibia a agitação e a ambição que mais tarde definiriam sua carreira. Aos 12 anos, ele ainda não tinha a idade legal para trabalhar, mas isso não o impediu de encontrar maneiras de ganhar dinheiro. Diddy fez um acordo com um entregador de jornal local que estava indo para a faculdade. Ele assumiria a rota do jornal e daria metade de seus ganhos ao adolescente mais velho.
Esse foi apenas o começo de seu espírito empreendedor. À medida que crescia, ele assumiu mais empregos, incluindo turnos duplos no Playland Park, um parque de diversões em Rye, Nova York. Quer fosse virando hambúrgueres ou entregando jornais, a ética de trabalho de Didi já era evidente. Quando Didi se formou na Mount St. Michael Academy em 1988, ele já havia começado a se envolver na indústria da música. Ele começou a dançar em videoclipes de artistas como Babyface, Doug E. Fresh e Fine Young Cannibals. Mas, mais importante, ele estava absorvendo a cultura e a energia do hip-hop, preparando-se para o momento em que deixaria sua marca na indústria. Após o ensino médio, Didi frequentou a Howard University, uma universidade historicamente negra em Washington, D.C., onde se especializou em administração de empresas. O tempo de Didi na Howard University foi fundamental, não apenas para sua educação, mas para como moldou seu futuro como empresário e ícone cultural. Ao contrário de muitos estudantes universitários, Didi não se contentou apenas em assistir às aulas e participar de atividades no campus. Fiel à sua natureza, ele encontrou maneiras de agitar mesmo enquanto estava na escola. Ele começou um serviço de transporte para o aeroporto, promoveu shows, vendeu camisetas e refrigerantes e deu algumas das festas mais comentadas do campus. Sua energia e determinação eram incomparáveis, e não demorou muito para que sua fome de sucesso o puxasse de volta à sua cidade natal, Nova York. Em 1990, o amigo de Didi, Dwight Myers, mais conhecido como Heavy D, o apresentou a Andrew Harrell, fundador da Uptown Records. Harrell ofereceu a Didi um estágio não remunerado na gravadora, uma oportunidade que Didi agarrou apesar da falta de pagamento. Durante meses, Didi pegava o trem de Washington, D.C., de volta a Nova York todos os fins de semana para trabalhar na Uptown, enquanto continuava seus estudos na Howard durante a semana. Sua dedicação não passou despercebida. Harrell o elogiou como o estagiário mais trabalhador que ele já havia visto. O trabalho árduo de Didi rapidamente valeu a pena. Apenas um ano após começar como estagiário, ele foi promovido a diretor de artistas e repertório, A&R, na Uptown Records. Nesse papel, ele começou a moldar as carreiras de artistas em ascensão e a se estabelecer como um grande player na indústria da música. Mas a ascensão de Didi na Uptown não foi sem complicações. À medida que sua influência na gravadora crescia, também cresciam as questões legais e as controvérsias que o seguiam. Em 1993, essas questões levaram à sua demissão da Uptown Records. Para muitos, isso teria sido um retrocesso devastador, mas para Didi, foi a faísca que acendeu seu próximo grande movimento. Em vez de se abater após sua saída da Uptown, Didi tomou as rédeas de seu próprio destino. Ele fundou a Bad Boy Records em 1993, um movimento que mudaria não apenas sua vida, mas também a indústria da música. Didi não perdeu tempo em montar um elenco talentoso de artistas, e um de seus primeiros grandes sucessos foi assinar com Christopher Wallace, mais conhecido como The Notorious B.I.G., ou Biggie Smalls. Na época, Biggie já estava ganhando atenção, mas sob a orientação de Didi, ele se tornaria uma figura monumental no hip-hop. O lançamento do álbum de estreia de Biggie, Ready to Die, em 1994, foi um momento marcante tanto para Biggie quanto para a Bad Boy Records. O álbum foi recebido com sucesso comercial e crítico, solidificando o status de Didi como um visionário na indústria. A Bad Boy Records rapidamente se tornou uma potência, com Didi assinando com outros artistas como Craig Mack, Carl Thomas, Faith Evans, 112, Total e Father MC. Sob a liderança de Didi, a Bad Boy dominou as ondas de rádio ao longo da década de 1990. Didi não era apenas um gerente e executivo de gravadora. Ele também formou os Hitmen, uma equipe de produção interna que colaborou com alguns dos maiores nomes da música, incluindo Mariah Carey, Boyz II Men, Mary J. Blige, Usher, TLC e Aretha Franklin. O som que Didi ajudou a criar durante esse tempo moldou o cenário da música popular, misturando hip-hop, R&B e pop de maneiras que nunca haviam sido feitas antes. Sua influência foi sentida muito além dos artistas com os quais ele trabalhou diretamente, já que ele se tornou conhecido por sua habilidade em criar sucessos e lançar carreiras. À medida que os anos 2000 se aproximavam, Didi começou a evoluir de maneiras que refletiam suas crescentes ambições. Ele adotou o nome P. Diddy no início dos anos 2000, continuando a lançar músicas sob esse novo pseudônimo. Seu segundo álbum, The Saga Continues, 2001, foi bem recebido, e sua colaboração com o rapper Nelly, na faixa vencedora do Grammy Shake Ya Tail Feather em 2004, o manteve musicalmente relevante. Mas a essa altura, Didi já havia se estabelecido como mais do que apenas um músico. Ele era um magnata. Além de seu sucesso na indústria da música, Didi se expandiu para a moda, lançando a linha de roupas Sean John em 1998. Sean John se tornou uma das marcas de moda inspiradas no hip-hop mais bem-sucedidas, até mesmo ganhando um prêmio CFDA de designer de moda masculina do ano em 2004. A habilidade de Didi em equilibrar música, moda e empreendedorismo o diferenciou de seus pares, solidificando seu status como ícone cultural. Enquanto a vida profissional de Didi estava em uma trajetória ascendente, sua vida pessoal era igualmente dinâmica, cheia de altos e baixos.
Sua jornada na paternidade começou em 1993, quando seu primeiro filho biológico, Justin Combs, nasceu. A mãe de Justin, Missa Hilton, era uma conhecida designer de moda e estilista, e embora seu relacionamento tenha terminado, Didi permaneceu uma presença ativa na vida de Justin. Ao longo dos anos, Justin seguiu os passos do pai, frequentando a UCLA com uma bolsa de estudos de futebol americano e se formando em 2016. Este foi um momento de orgulho para Didi, que muitas vezes falava sobre a importância da educação e do trabalho árduo. Talvez o relacionamento mais longo e conhecido de Didi tenha sido com a modelo Kimberly Porter, com quem ele começou a namorar em 1994. Seu relacionamento foi marcado por amor, turbulência e momentos intermitentes até 2007. Durante o tempo que passaram juntos, Didi adotou o filho de Kimberly, Quincy, de seu relacionamento anterior com o cantor Al B. Sure. Esse ato de adoção foi uma demonstração pública do compromisso de Didi com a família, e ele criou Quincy como se fosse seu próprio filho. Com Kimberly, Didi também teve mais 3 filhos, o filho Christian, nascido em 1998, e as filhas gêmeas, Jessie James e Delilah Starr, nascidas em 2006. No entanto, em 2018, a tragédia atingiu quando Kimberly Porter faleceu repentinamente de pneumonia. Sua morte foi um golpe devastador para Didi e seus filhos, e ele falou abertamente sobre o impacto profundo que sua perda teve na família. O vínculo que eles compartilharam permaneceu forte, mesmo depois que seu relacionamento romântico terminou, e o luto de Didi pela morte de Kimberly é uma prova do quanto ela significava para ele. Além dos filhos que teve com Porter, Didi teve outra filha, Chance, nascida apenas 5 meses antes do nascimento das gêmeas, com uma mulher chamada Sarah Chapman. Embora seus relacionamentos fossem frequentemente públicos, Didi manteve um forte vínculo com todos os seus filhos, garantindo que fossem apoiados e cuidados. À medida que seus filhos cresciam, Didi fazia questão de que seus marcos fossem celebrados em grande estilo. Seus filhos Justin e Christian tiveram suas luxuosas festas de aniversário, apresentadas no MTV's My Super Sweet 16, onde os presentes extravagantes de Didi chamaram a atenção. Para o aniversário de 16 anos de Justin, Didi lhe deu um Maybach de 360 mil, um gesto extravagante que atraiu a atenção da mídia. A festa de aniversário de Christian foi igualmente cheia de estrelas, com Didi lhe dando 2 carros para a celebração. Em 2022, Didi deu as boas-vindas ao seu 7º filho, uma filha chamada Love Sean Combs, nascida em 15 de outubro de 2022. Sua mãe, Dana Tran, permaneceu em grande parte fora dos holofotes, mas o papel de Didi como pai continuou a crescer com cada nova adição à família. O nascimento de sua filha marcou mais um capítulo na vida de Didi, demonstrando seu compromisso contínuo com a paternidade e a família. Um dos momentos mais notáveis da história da família de Didi ocorreu em novembro de 2022, quando ele e seu segundo filho mais velho, Christian, que atua sob o nome artístico de King Combs, alcançaram um marco histórico. A dupla pai e filho se tornou a primeira na história da música a ter simultaneamente hits número 1. Didi liderou o Billboard Adult R&B Airplay Chart com seu single Gotta Move On, enquanto a faixa de King Combs, Can't Stop Won't Stop, com a participação de Kodak Black, liderou o US Urban Radio Chart. Essa conquista histórica foi uma prova da influência de Didi na próxima geração de artistas e sua contínua relevância na indústria musical. Apesar de seu sucesso monumental, a vida de Didi tem sido marcada por inúmeras controvérsias, questões legais e escrutínio público. Ao longo dos anos, incidentes envolvendo desde altercações em boates a processos judiciais seguiram Didi, muitas vezes lançando uma sombra sobre sua imagem pública. Em 1997, Didi enfrentou seu primeiro grande problema legal quando foi processado por negligência imobiliária por Inga Bongo. Didi negou as alegações, afirmando sua inocência, mas o caso atraiu a atenção da mídia. Apenas 2 anos depois, em 1999, Didi se viu no meio de outra controvérsia. Após o lançamento do videoclipe de Nas para Hate Me Now, Didi ficou supostamente insatisfeito com a maneira como foi ao ar. Em resposta, Didi e outros 2 supostamente entraram no escritório do ex-gerente de Nas, Steve Stout, em uma acalorada confrontação. Este incidente levou Didi a ser processado por Stout, e um acordo extrajudicial de 500 mil reais foi alcançado. Didi inicialmente enfrentou acusações de agressão, mas em setembro daquele ano, ele se declarou culpado de uma acusação menor de assédio e foi obrigado a participar de aulas de controle de raiva. Talvez uma das controvérsias mais notórias envolvendo Didi tenha ocorrido em dezembro de 1999, quando ele e sua então namorada Jennifer Lopez e o rapper Shyne estavam em uma boate em Nova York. Uma disputa escalou para um tiroteio, e Didi e Shyne foram presos. Enquanto Didi foi eventualmente absolvido das acusações, a batalha legal em torno do incidente atraiu intenso escrutínio público. Shyne, no entanto, foi condenado e cumpriu quase uma década de prisão. As questões legais de Didi continuaram no início dos anos 2000. Em 2001, ele foi preso na Flórida por dirigir com uma licença suspensa. Embora essa acusação fosse relativamente menor em comparação com seus problemas legais anteriores, ela se somou à narrativa crescente das frequentes confrontações de Didi com a lei. Nesse mesmo ano, sua linha de roupas, Sean John, foi alvo de críticas após surgirem relatos de que as fábricas em Honduras que produziam os produtos da Sean John estavam violando leis trabalhistas, submetendo os trabalhadores a condições difíceis.
Diddy respondeu publicamente às críticas, comprometendo-se a resolver as preocupações. Em 2015, Diddy novamente fez manchetes quando foi preso, após uma altercação com um treinador de futebol na UCLA, onde seu filho Justin estava jogando. O incidente resultou em acusações de agressão agravada, mas Diddy manteve que estava agindo em defesa de seu filho. As acusações foram eventualmente retiradas, mas o incidente alimentou ainda mais o interesse da mídia nos problemas legais de Diddy. Mais recentemente, Diddy enfrentou uma série de processos relacionados a questões pessoais e profissionais. Em 2023, a cantora Cassie Ventura, que teve um relacionamento de longa data com Diddy, entrou com uma ação judicial alegando comportamento perturbador, que durou mais de uma década. O processo foi resolvido fora do tribunal logo após ser arquivado, com a equipe jurídica de Diddy enfatizando que o acordo não era uma admissão de culpa. No entanto, a ação levantou questões sobre os relacionamentos pessoais de Diddy e se somou à lista crescente de desafios legais que ele enfrentava. Em novembro de 2023, outro processo foi aberto por uma mulher chamada Joy Dickerson Neal, que acusou Diddy de comportamento inapropriado que remontava a 1991. Este processo, juntamente com vários outros que surgiram na mesma época, lançou uma sombra sobre a reputação de Diddy, com muitos questionando como essas alegações afetariam sua carreira no futuro. Em março de 2024, rumores em torno dos problemas legais de Diddy atingiram um ponto de ebulição, especialmente depois que agentes federais realizaram buscas em várias de suas residências. Essas buscas faziam parte de uma investigação em andamento, e enquanto o próprio Diddy estava em Miami na época, seus filhos King Combs e Justin Combs estavam presentes na casa de Los Angeles quando as autoridades chegaram. King e Justin foram temporariamente detidos pelas autoridades, um procedimento padrão durante tais buscas, mas foram liberados sem acusações. A situação deixou a família abalada, especialmente com a forma como as autoridades lidaram com o caso. A equipe jurídica de Diddy rapidamente se manifestou, criticando a maneira como a busca foi conduzida e acusando as autoridades de usar força excessiva contra os filhos e funcionários de Diddy. Após as buscas, tanto King quanto Justin decidiram sair da mansão de Los Angeles de seu pai, buscando uma fuga temporária do caos. Fotos dos dois irmãos empacotando seus pertences e carregando-os em um carro logo surgiram, simbolizando sua necessidade de distância em meio ao drama legal em andamento. Algumas semanas depois, King Combs quebrou o silêncio com uma mensagem enigmática nas redes sociais. Indo ao Snapchat, ele postou a frase "Pare com o Cap", que muitos interpretaram como uma resposta às alegações em andamento contra seu pai. Cap é um termo de gíria que significa mentir, e o post de King parecia ser um desafio direto à narrativa que estava circulando na mídia. Pouco depois, King deu um passo adiante ao lançar uma nova faixa intitulada Pick a Side. Na música, ele abordou diretamente as buscas de março e os problemas legais em torno de seu pai. Uma das linhas mais notáveis da música fez referência à própria busca. A polícia invade a casa como se pensasse que estamos vendendo crack, mas estamos aqui vendendo faixas, placas multimilionárias. Essa linha não apenas defendeu sua família, mas também enfatizou seu sucesso na indústria musical, apesar das alegações contra Diddy. Em Pick a Side, King também mirou em um dos maiores críticos de seu pai, o rapper 50 Cent. A rivalidade entre Diddy e 50 Cent fervia há anos, com 50 frequentemente zombando de Diddy durante seus problemas legais. Na faixa, King mencionou 50 Cent pelo nome, acusando-o de odiar seu pai. Este foi um movimento ousado de King, que estava entrando no centro das atenções para defender sua família. 50 Cent, conhecido por nunca recuar de uma confrontação, rapidamente respondeu à faixa diss de King no Instagram. Ele minimizou as letras de King com uma mistura de sarcasmo e zombaria, fingindo ter medo da música. 50 Cent afirmou que nunca direcionou nenhuma de suas críticas aos filhos de Diddy e sugeriu que a decisão de King de mencionar as buscas federais em sua música não foi a mais inteligente. A troca entre as duas famílias acrescentou uma nova camada de drama à situação em andamento, mas King permaneceu firme, continuando a mostrar apoio ao seu pai. Em meio a tudo isso, o filho mais velho de Diddy, Quincy, refletiu sobre como era crescer com o magnata do hip-hop. Em entrevistas, Quincy falou sobre o caos que frequentemente cercava Diddy, mas enfatizou que, apesar de tudo, a família sempre vinha em primeiro lugar. Diddy frequentemente levava seus filhos em turnê com ele, criando um senso de segurança e união, mesmo no meio de um estilo de vida agitado. Enquanto Diddy continua a navegar por suas batalhas legais e controvérsias públicas, seus filhos se tornaram seus defensores mais vocais. Desde a música de King até as aparições públicas de Justin, a família Combs se uniu em apoio ao pai. Embora o futuro permaneça incerto, uma coisa é clara: o legado de Diddy, tanto como ícone do hip-hop quanto como pai, está sob intenso escrutínio. Como ele e sua família continuarão a responder a esses desafios, moldará o próximo capítulo de sua carreira lendária.